Voltamos com o programa De Frente com Você hoje com o pastor Eduardo Batista falando pra gente sobre a relação do jovem com a religião e da religião para a vida da pessoa, em especial também sobre a Semana de Oração e o Congresso de Jovens que está acontecendo, começou no dia 21 e vai até esse final de semana, né, pastor? Na igreja Adventista, que está acontecendo no portal de eventos próximo ao asilo da Sociedade São Vicente de Paulo. Bom, você falou no primeiro bloco dessa relação da Bíblia, né, como uma cartinha de amor. Isso. Que as pessoas deveriam ler e interpretar. Mas existem várias interpretações da Bíblia e as pessoas às vezes se confundem muito. Como se aproximar dessa cartinha de amor que o senhor coloca, pastor? Bacana, ótima colocação. Algumas coisas precisam ser levadas em consideração. Número 1, a maneira como você encara a Bíblia. É uma forma, quando você está distante de alguém, você tem alguns veículos de comunicação. Telefone, no nosso caso esse telefone seria a oração. Você tem a cartinha, no nosso caso, essa cartinha seria a Bíblia. Eu me recordo que, enquanto eu estudava na Bahia, e a minha esposa, que na ocasião era minha namorada, ficava no Rio de Janeiro, ela sempre escrevia cartas para mim. Cerca de 4 cartas por semana. E eu passava o dia inteiro lendo a mesma carta. Eu não me cansava de ler a mesma carta várias vezes, diversas vezes, a chegar a decorar trechos inteiros daquelas cartinhas. Por quê? Carta de gente que te ama. Carta de gente que quer o teu bem. A Bíblia ela deve ser encarada dessa forma. A carta de amor que Deus nos escreveu. E isso deve ser gostoso. Você deve ler a Bíblia acreditando que alguém que te ama tem algum recado para te dar, porque quer o teu bem, quer o teu melhor. Quer salvar a sua vida dentro de um contexto que a gente acredita ser o contexto do pecado. Então, a Bíblia deve ser encarada dessa forma, como uma carta de amor. Só que hoje, como você muito bem afirmou, existem inúmeras interpretações. O que a gente precisa levar em consideração é o seguinte. Primeira coisa, o contexto em que a Bíblia foi escrita. Ela foi escrita para um povo em específico, em um dia, em uma ocasião em específico. O que significou para aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas naquele tempo? Quando eu entendo o que significou para aquela gente naquele tempo, a partir do conhecimento de como eram os dias, a partir do conhecimento da cultura daquele povo daquela época, no caso o povo judeu, então eu entendo o que significava naquela época, aí posso então fazer a aplicação para os meus dias. Porque tudo que Deus transmite para o seu povo são sempre princípios. Os mesmos princípios que regiam o povo judeu no passado são os mesmos princípios que Deus quer que seja a minha vida regida hoje em dia. A sociedade, ela está preparada para todos esses princípios? Ela segue algum princípio? A sociedade ela segue o princípio do materialismo, a sociedade ela segue o princípio do individualismo, do secularismo. Então, nós temos princípios que regem a sociedade. Mas o ser humano, todo ele busca viver em torno de um princípio, que é o princípio do amor. A gente ensina, ou pelo menos é ensinado, a gente ouve, a gente vê, por intermédio dos veículos de comunicação de inúmeras formas, que a coisa mais linda que existe é o amor. Né? Então há um princípio que rege a sociedade, que é o princípio do amor. Quando você vê um filho se relacionando com um pai com um filho, cônjuges se amando, namorados se beijando, é a evidência de que há um princípio, um sentimento chamado amor. O amor é um princípio. Né? Então eu acho que a sociedade é regida por princípios, sim, alguns positivos, outros negativos. Mas a Bíblia ela sempre coloca princípios positivos. Por isso que é importante estudar a Bíblia, para você descobrir que tipos de princípios podem reger a nossa vida e transformar o nosso cotidiano num cotidiano melhor. O jovem hoje, ele encara com naturalidade, por exemplo, de repente tomar essa postura, que você coloca muito bem, essa postura de se ligar a Deus, de ter um compromisso com Deus, de interpretar a Bíblia como uma verdadeira carta de amor. Ele tem esse compromisso hoje? Infelizmente, em sua grande maioria, não. O jovem ele é preconceituoso. Na cabeça do jovem, intrinsecamente está colocado de que religião é algo para as pessoas mais velhas, que é uma coisa quadrada, careta. E o jovem ele tem como ponto de partida, infelizmente, uma mania de atribuir alguns verbetes, alguns títulos a algumas coisas, sem antes conhecer essas coisas de que a respeito é falado. São os preconceitos. São os preconceitos. Essas ideias preconcebidas, às vezes, nos inibe de conhecer coisas maravilhosas. Eu fui vítima desse preconceito, razão pela qual nunca me imaginava estar vinculado a um meio evangélico, a ser um estudante da Bíblia. Eu achava que o indivíduo que
punha uma Bíblia embaixo do braço, se dirigia a uma congregação, a uma igreja, para entrar num processo de louvor, de adoração, essas coisas da prática da vida religiosa, eu achava que isso aí era uma caretice, que isso era coisa quadrada, gente que não tinha o que fazer, mas por fruto de preconceito, ideias preconcebidas e por conta de não conhecer de verdade o Evangelho. Então, o meu conselho, se é que eu posso dar um nesse momento, é que abandonemos um pouquinho o nosso preconceito, vamos conhecer o que a Bíblia diz, a partir de então tiraremos a nossa conclusão sobre Deus, sobre o mundo e sobre a Bíblia. Mas antes tem que conhecer, né? Bom, a gente volta já já. Eu vou continuar a conversar com o pastor. Ele que está se dirigindo aos jovens essa semana também tem um convite especial para você. Não sai daí.